Mais um programa sobre futebol? Meu patrão, mais um programa sobre futebol. A única diferença é que esse daqui são 4 nordestinos, em especial piauienses, que vão falar sobre futebol. E como se já não fosse o bastante nós sermos quem somos e sermos de onde somos, nós ainda vamos te dar munição para tu criticar a gente com gosto. Nós vamos dizer agora na sequência, nos apresentando formalmente, quais são os clubes de futebol que nós torcemos e também quais são os atletas de nossa preferência. Aí você já vai poder ter mais desejo de nos criticar por nossa opinião esportiva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas os queridos ouvintes vão estar ouvindo esse podcast. Meu nome é Amaro, tenho 32 anos e sou torcedor fanático do Botafogo. Não esse fanatismo de discussão, de querer brigar, mas o fanatismo de assistir o jogo, xingar os jogadores, errando ou acertando, e quando acaba o jogo, vida que segue. Como eu escolhi esse time também não é um fanatismo por título, né? É só mais por sofrer. Mas é assim, eu escolhi o Botafogo, meu pai me fez escolher o Botafogo, e como a maioria dos botafoguenses, eu já comecei tendo azar, porque meu pai sempre gostou muito do Palmeiras também. E em 2002, quando os dois clubes foram rebaixados para a segunda divisão, eu, com 11 anos, decidi escolher um para torcer de verdade. E escolhi o Botafogo, o glorioso, maior do mundo, logicamente. Mas quem acompanha o futebol sabe aí dos anos 2000 desse clube, que eu venho sofrendo. E a questão dos jogadores. Aqui são quatro jovens amigos que são apaixonados por futebol e as idades se aproximam dos 4. E os 3 jogadores, eu vou começar pelo terceiro. E celebrando que é favorito. 3 jogadores favoritos que a gente viu jogar. Então, o terceiro, logicamente, é o Buffon. Não posso deixar. O maior goleiro da história do futebol, apesar de alguns duvidarem disso. O maior e melhor goleiro da história do futebol. E para não escolher também só atacantes ou meios de campo, eu vou em um goleiro. O segundo é o gênio, eu chamo de gênio, Zinedine Zidane, o melhor meia que eu vi jogar, meu favorito. Um algoz do brasileiro, né? Mas nem por isso deixou de ser o meu ídolo. E o primeiro, que esse sim, eu sou fã incondicionalmente, é o verdadeiro Ronaldo Fenômeno. Até porque tem muitas memórias de infância, pela minha idade, eu consegui ver e tenho bastantes memórias do último título da Copa do Mundo da Seleção Brasileira, e ele foi um dos jogadores, se não o principal jogador, que conseguiu trazer esse título para nós. E esses são meus 3 jogadores favoritos que eu vi jogar. Meu nome é Alisson Felipe, eu tenho 29 anos, completo 30 esse ano. Como bem disse o Amaro, nós 4 aqui somos amigos e a gente tem a idade próxima, então a gente tem mais ou menos as mesmas experiências e opiniões esportivas. Vou falar que nem o Amaro, né? Como que eu cheguei ao Flamengo. Meu pai era torcedor do Fluminense e a gente sempre assistia muito jogo de futebol, né? Toda vez que estava passando jogo na TV e eu via ele assistindo, eu não gostava muito de assistir junto com ele, porque ele gritava muito, brigava, xingava e tal. Não gostava muito daquilo ali, não. Nunca gostei. Ele também bebia muito, ele xingava e tal. Não curtia, não. Mas quando ia os amigos dele lá pra casa pra assistir jogo de futebol, eu já gostava mais porque ele já não xingava tanto. Ele prestava atenção na partida, fazia uns comentários interessantes. Mas tinha um amigo dele em especial que ia muito lá em casa assistir jogo, o Seu Batista. O Seu Batista é torcedor do Vascão. E, como todos nós bem sabemos, o Vasco é um freguês... Aliás, o Fluminense é um freguês histórico do Vasco. Então, todas as vezes que tinha Fluminense e Vasco, eu via quem? O Vasco dando taca no Fluminense. E eu pensava assim, pô, esse time do meu pai é muito ruim. E aí eu comecei a gostar do Vasco e meu primeiro time que eu torci na minha infância foi o Vasco. Só que meu pai não aceitava de jeito nenhum eu torcer pro Vasco, né?
Já que eu não ia torcer pro Fluminense, eu não podia torcer pro Vasco. E aí toda vez que tinha final, e óbvio, quem nasceu nos anos 90 torceu o Flamengo, só viu o Flamengo jogar a final de Campeonato Carioca. Então toda vez que tinha final de Campeonato Carioca, o Flamengo ganhava do Vasco. Aí eu pensei, pô, se meu pai não vai me deixar torcer pro Vasco, eu vou torcer pro time que bate no time do meu pai. Então eu vou virar Flamengo. E aí eu virei flamenguista de vez no título do Campeonato Carioca de 2001, com aquele gol do Petkovic. De lá pra cá foram muitos anos de sofrimento. Agora que a gente tá tendo um pouquinho de glória, mas quem é flamenguista dos anos 90, né, sabe que é sofrer, então a gente não se vislumbra muito com muita coisa, não. Bom, como o Amaro bem falou, os 3 jogadores favoritos de ver jogar, né? Se a gente fosse falar dos melhores que a gente viu, provavelmente mudaria um pouco o meu top 3. Mas assim, os meus favoritos de ver jogar foram Riquelme. Eu era apaixonado por ver o Riquelme jogando bola. Era impressionante, eu achava incrível como ele conseguia jogar daquele jeito. Ele parecia um carteiro cansado, meu amigo. O físico dele não era dos melhores, ele parecia sempre triste, mas o cara jogava muita bola mesmo. Outro cara que eu adorava muito ver jogando, né? Até por conta dele, que eu gosto muito do número 14, era o Mascherano. Javier Mascherano, eu adorava ver ele jogar, tanto quando ele chegou no Corinthians, como quando ele foi pro Liverpool, pro Barcelona e na seleção argentina. E eu diria que o cara que eu mais gostei de ver em campo jogando foi o Zidane, né? Mais pra frente, quando vocês conhecerem a gente, né, audiência, vocês vão perceber que quase nós todos temos um ídolo em comum. Mas dos 3 que eu mais vi jogar, que eu gostava mais de ver jogar, eram esses 3 mesmo, tá? Era o Mascherano, o Zidane e o Riquelme, tá? Salve, galera. Meu nome é João Vitor, tenho 30 anos, sou torcedor do Flamengo. Comecei a torcer para o Flamengo ainda criança. Eu tinha uma certa disposição assim, a gostar do Vasco, porque eu peguei aquela década, final da década de 90, que o Vasco era o melhor time do Brasil. Tinha o Romário também, me lembro muito de algumas atuações do Romário, como aquele histórico 4-3 no Parque Antártica contra o Palmeiras. O Mundial também, me lembro daquela dupla Romário e Edmundo, embora não tenha dado muito certo em lugar nenhum, né? Mas era uma dupla que eu gostava bastante e tinha naquele recorte do Mundial uma lembrança especial, era uma criança e tal, mas ao mesmo tempo eu peguei aquele tricampeonato do Flamengo, Campeonato Carioca 99, 2000, 2001, que foi muito marcante. E para uma criança, o Flamengo é mais deslumbrante, porque era um time de massa, o Maracanã sempre estava cheio, apesar de o Flamengo ter times horríveis, né? Mas o Flamengo crescia muito em clássicos, principalmente contra o Vasco. E aí, no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, ficou aquela coisa, aquela rivalidade forte. O Vasco, um time que era campeão brasileiro, e o Flamengo, um time que era campeão de Carioca. E, por incrível que pareça, foi o que me cativou mais foi o Flamengo. Teve também uma influência familiar. Embora na minha família tenhamos flamenguistas e vascaínos, mas acabou que o Flamengo falou mais alto. E a confirmação, assim, que me fez virar flamenguista, assim, doente, foi em 2000, que foi coroado com aquela atuação do Pet em 2001, naquele jogo, naquele gol, que até hoje é inesquecível para qualquer flamenguista que tenha visto. É a lembrança mais forte que eu tenho da minha infância. Depois veio a época de vacas, não vou dizer nem magras, desnutridas mesmo, que era uma situação que o Flamengo não caía porque ninguém nem sabe por quê. Milagrosamente, o Flamengo não caiu para a Série B em vários anos. E aí o meu primeiro artilheiro, assim, o primeiro artilheiro da minha infância e juventude foi o Obina. Aqueles gols dele salvadores de Campeonato Carioca, principalmente aquele contra o Paraná, em 2005. Um breve resumo, hoje em dia a gente come caviar, mas a gente já teve que comer muita sardinha, né? No Flamengo. Meus 3 jogadores preferidos, vai bater 2 com que vocês já citaram, que é o Zidane e o Ronaldo. O Ronaldo, para mim, é top 1. Indiscutível. Então, só para citar alguns outros nomes, eu vou citar outros 3 jogadores
né, que estariam, por exemplo, numa espécie de top 5, tirando Zidane e Ronaldo, certo? Vou citar um que até hoje joga, que sempre foi um cara que me chamou muita atenção desde o começo da carreira dele, que eu admiro muito ele, não só por ele ser um cara obstinado e um super recordista, mas pela concepção que ele teve do jogo, a inteligência que ele teve de mudar, se adaptar e virar uma máquina como ele virou, que é o Cristiano Ronaldo. Gosto muito dele como jogador, a percepção dele do jogo. Tanto é que até hoje ele continua rendendo aí. Outro que eu não posso deixar de citar, que é o maior da geração, não, maior talvez para algumas pessoas não seja, mas é indiscutivelmente o melhor. Para mim é o maior e o melhor dessa geração aí, desse século XXI, que é o Messi, que é um cara que, para mim, a genialidade do Messi é o seguinte: enquanto o Cristiano Ronaldo precisou sempre ser um cara, precisou desenvolver, né, cada vez mais a perna esquerda, o cabeceio, a cobrança de falta, o pênalti, virou um cara completo. O Messi teve uma coisa nele que foi visceral. Ele sempre foi um cara de muito trabalho, sim, mas técnico demais, genial demais. E nunca precisou dar uma pedalada. Eu nunca vi o Messi dando uma pedalada, mas uma objetividade que assusta. E outro cara que eu vou citar, eu também gostei muito de acompanhar a carreira dele durante esses anos aí, foi o Thierry Henry, que para mim era acho até que tem gente que pensa, em 2004 o Henry foi o verdadeiro melhor do mundo, aquele título da Premier League e tal. Eu acho que é uma opinião até que é válida, só que eu vi o Ronaldinho jogar. Poderia até citar o Ronaldinho, mas seria um pouco óbvio, e prefiro citar o Henry justamente pelos feitos dele, né, enquanto jogador. Era um atacante assim completo, não dava para dizer que era um cara de área, porque tinha uma capacidade técnica absurda. Tanto para driblar, o arranque, a explosão dele era muito grande. E vou citar só mais um jogador, só para não passar em branco, que é um cara que também para mim é muito subestimado, que é o Kaká. Acho que o Kaká foi um jogador fantástico, só que infelizmente ele teve lesões que abreviaram, né, a carreira dele. Mas o Kaká do Milan, eu vi jogar, era um absurdo. Fala, galera, boa noite. Meu nome é Marcos, sou flamenguista de corpo e alma. Falar com que eu cheguei a ser flamenguista, porque como tem 3 flamenguistas aqui, já relataram, a gente é de uma época que o Flamengo, como diz hoje, né, que os torcedores rivais gostam de dizer, que a gente é torcedor modinha, de glórias. A gente é de uma época que o Flamengo não disputava nada além do rebaixamento, para não cair. Como o João Vitor falou, Obina chegou a salvar a gente já no rebaixamento, certo? Quando eu era criança, eu tinha forte influência de ser torcedor do Botafogo, através de um tio meu, e graças a Deus ele não conseguiu converter essa influência. Eu acabei sendo mesmo flamenguista por influência de um treinador, do meu primeiro treinador de futebol, né, no caso. Eu com 8 anos de idade, por influência dele, virei flamenguista, graças a Deus. Falando de mais assim do Flamengo, vou falar aqui como o João falou também, de jogos que eu lembro assim, históricos, que talvez você não lembre, o João ou o Alisson, não sei, de um jogo que o Jean meteu um hat-trick lá contra o Vasco. Cara, aquele jogo ali é eternizado na memória, assim, e pouca gente lembra desse jogo. O pessoal lembra muito do gol do Pet, certo? E pra falar a verdade, eu não lembro do gol do Pet, desse assim, eu assistindo, eu não lembro. Eu lembro desse jogo que o Jean destruiu o Vasco. Lembro dos gols do Obina, muito marcado. É isso. Falando dos meus 3 jogadores favoritos, como tô citando o Flamengo, não posso deixar de falar do Adriano.
Mesmo quando o Adriano... Eu não lembro do Adriano jogando no Flamengo assim que ele surgiu, mas eu lembro dele na Inter. Cara, que a gente acompanhava aquele... Na Band lá, o Adriano na Inter destruía, cara. Era nostálgico, era mágico. Talvez depois do Ronaldo foi o melhor atacante centroavante aqui que eu vi na seleção brasileira. Foi quem mais representou, tanto que ainda não apareceu ninguém como ele. Puxando o gancho, meu outro jogador favorito, não tem como eu deixar de fora, sempre converso com o Amaro, é o Ronaldo. Meu jogador favorito sempre foi o Ronaldo, fenômeno. Então, pode ser pela lembrança que a gente tem, né? A gente viu o último título mundial do Brasil e o cara deu pra gente, e onde essa geração mais nova não tem esse prazer de saber qual é o prazer de ser campeão mundial, né? E o meu terceiro jogador, né? Eu falei do Adriano, falei do Ronaldo. Meu terceiro jogador é o Gerrard. Cara, o Gerrard, eu comecei a acompanhar a Premier League, né? Que pra mim era o meio de campo completo, cara. E como eu jogo de meio de campo, ali era inspirador. Eu queria parecer com aquele cara jogando. E o Gerrard foi assim, tá top 10 dos jogadores que eu vi. E é isso. Eu pensei honestamente se a pergunta fosse coloque um jogador favorito que você viu jogar no seu time, que você mais gostaria de jogar no seu time, ele tinha botado Seedorf. Certeza. Ele tinha botado o Jobson, o Valdo. Só falta tu dizer que ia botar o Túlio. O Valdo jogou muito, mas tem o Jefferson. O Jefferson é o... Era pra ser o goleiro da Copa, 2014. Isso aí eu concordo. Gatito. Gatito aí não. Aí não é o Carlos. É bom, mas não chega perto, não. O Gatito é superestimado no Botafogo, cara. Ele é ótimo goleiro. Não, demais. É titular agora. Continue, mas o Jefferson é muito melhor. Era muito melhor. O Joel Carne é molecagem. Bom, mas a gente também quer saber quem são os nossos ouvintes e as histórias que ele tem pra contar. É óbvio que a gente sabe que a galera fica envergonhada, né? Mas assim, não precisa você ficar com vergonha, tá? A gente vai fazer a leitura com todo o respeito do mundo que você tá falando, porque a gente tá se expondo como pessoa, então a gente quer que você tenha essa segurança aqui conosco. Você quer dar a sua opinião? A gente vai te ler, a gente vai te ouvir, a gente vai refletir em cima do que você falou. Então, se você gostou desse primeiro conteúdo que a gente colocou aqui, fala pra gente de onde é que você é, seu nome e como foi que você começou a torcer pelo time que você está torcendo. A única coisa que a gente pede para você, né, é que você coloque seu nome completo e que você evite muito xingamento, porque senão a plataforma aqui pode derrubar e você vai acabar dando muito trabalho para o nosso editor, beleza? Bom, e brincadeiras à parte, após essa nossa pequena introdução, o que a gente não vai ter aqui? A gente não vai ter um ambiente tóxico. Então, se você está pensando em vir para cá para motivar polêmicas vazias, criticar o nosso posicionamento só por nós sermos quem somos e pelo time que nós torcemos ou por sermos de onde somos, você está perdendo seu tempo, meu camarada. Já tem muita página no Instagram, no Twitter e canais no YouTube para você fazer engajamento nesse tipo de comentário tóxico. Isso aqui a gente não quer, não. Nós estamos aqui para dar a nossa opinião, para a gente discutir num ambiente seguro e num ambiente que as pessoas querem discutir de verdade. Se você está querendo polêmica vazia, já tem canal que tem esse tipo de nome no programa deles, hein? Vá procurar por lá. Se você tá vindo pra cá com o intuito de nos criticar e não o conteúdo do que a gente tá fazendo, também não se preocupe. A gente não liga pra você, bebê. A gente não vai dormir preocupado porque o fulano veio falar mal da gente. Amanhã a gente vai acordar, vai viver nossa vida e vai viver tranquilo. Agora, se você está querendo um ambiente de reflexão, vem conosco, participe dos nossos comentários, compartilhe o que a gente está fazendo, que a gente não vai parar tão cedo. Abraço.